Muito bem, então boa tarde. Não sei se querem fazer uma pergunta, senão eu posso dizer aquilo que é de mais relevante na reunião com o Sr. Presidente da República, como todos sabem, é sobre o Orçamento do Estado. Este Orçamento do Estado tem o seu todo uma importância um bocadinho menor, já que na prática vai ter uma eficácia para muito pouco tempo, mais relevante é o próximo Orçamento de Estado. Não deixa, no entanto, de ter algumas normas que são preocupantes e aquilo que é mais relevante é, obviamente, a perda clara de rendimentos que vai haver, diretamente nos funcionários públicos, neste caso, e depois por simpatia, por contágio, também nos salários gerais dos portugueses. Nós, na campanha eleitoral, há muito pouco tempo, tivemos uma diferença de fundo, uma divergência de fundo justamente relativamente à política de rendimentos e foi absolutamente inequívoco. O Partido Socialista, há muito pouco tempo, disse que com ele a governar, se ganhasse as eleições, não só subia o salário mínimo nacional para 900 euros em 2026, até 2026, e que subia claramente o salário médio em Portugal. Não consegue subir diretamente o salário médio da iniciativa privada, da economia privada, mas consegue e deve fazê-lo na função pública. Ora bom, se der um aumento de 4%, nem sequer, em minha opinião, vai segurar os salários, porque a inflação vai ser superior a 4%. Mas a incoerência devia dar pelo menos 4%, que é a taxa de inflação prevista no quadro macroeconómico do próprio Governo. E isso nem sequer era a promessa, porque a promessa não era de manter o poder de compra, é de melhorar o poder de compra, aumentar o salário médio. E, portanto, para nós é absolutamente claro que o maior problema deste Orçamento de Estado é justamente a falha clara à promessa que o PS fez, e uma promessa não feita há um ano, nem dois, nem três, feita ainda muito recentemente, no início deste ano. Ao mesmo tempo, quebra também um discurso do Partido Socialista em que, já desde até do tempo do Dr. António José Seguro, mas particularmente muito marcante do Dr. António Costa, que o PS é totalmente contra a austeridade, que nunca haverá austeridade, que o PS a governar a austeridade fica na gaveta. Eu pergunto o que é isto quando os portugueses vão ter uma quebra do seu poder de compra da ordem, pelo menos, dos 3, 4%, e isto é considerando que a inflação fica neste patamar e que o Governo dá 0,9% de aumento. Portanto, pior que isto é difícil, pior que perder o poder de compra em 4% é perder 5 ou 6. Se isto não é austeridade, então teria o PS devido explicar o que é austeridade, porque as pessoas lá em casa entendem obviamente por austeridade se têm melhor poder de compra ou pior poder de compra. Portanto, este orçamento marca claramente uma quebra com as promessas que o PS fez há muito pouco tempo relativamente aos salários. E depois, relativamente à austeridade, quebra totalmente com o discurso base do Partido Socialista. Com o PS nunca haveria austeridade. Foi isto que nós ouvimos. Agora, temos aí a taxa de inflação que eles prevêem em 4%, que eu prevejo que vá pelo menos para os 6%, e as pessoas é isto que vão perder, deduzido o que possam dar, que pelos vistos é 0,9%. Esta é a marca quanto ao orçamento que eu entendo como mais relevante. Olha, eu até podia ter uma posição pública sobre isso, mas a partir do momento que há um candidato do PSD que faz uma proposta concreta, eu acho que pura e simplesmente não a devo comentar. Mal fora se eu, como presidente do PSD, fosse comentar agora propostas que os candidatos ao meu lugar têm livremente vindo a fazer. Portanto, não vou comentar por essa razão. Agora, relativamente ao caso de Setúbal como um todo, amanhã há uma reunião da Comissão Política Nacional, cujo ponto principal é exatamente Setúbal, em que nós vamos ouvir até as pessoas mais diretamente envolvidas, as pessoas do PST mais diretamente envolvidas, para avaliar as diversas posições e aquilo que o PSD, em termos nacionais, deve ou não dizer.
porque efetivamente o dossiê tem uma componente local, mas é indiscutível que tem uma componente nacional também, porque isto não é um problema porque aconteceu em Setúbal, é um problema porque aconteceu em Portugal. Portanto, tem uma componente local, mas também tem uma componente nacional. E por isso nós não entendemos, por exemplo, como é que o PS chumba a audição do Presidente da Câmara de Setúbal no Parlamento português e diz que deve ser na Assembleia Municipal. Não, isto não é um problema de Setúbal. Tanto faz que seja em Setúbal, como em Braga, como no Porto, como em Bragança. É um problema o tratamento dos refugiados e a forma como são questionados, que é também o que está em causa, e por quem são questionados. É um problema de ordem nacional, não é um problema de ordem conselhio. Mas amanhã nós temos a reunião, ao princípio da tarde, e esse é o principal ponto da ordem de trabalhos. Eu vou ouvir o que têm os protagonistas mais diretos em Setúbal. Eu tenho uma opinião clara sobre isso, sinceramente. Mas até admito que, entrando na reunião, posso ouvir argumentos que me levem a mudar de posição. Portanto, eu não vou adiantar em termos públicos o que é que eu próprio acho, direi na Comissão Política Nacional, ouviremos os outros e depois, no fim, teremos uma posição conjunta. A manchete, se for verdade, obviamente que é grave. Nós não podemos ir a correr atrás de manchetes, mas também não as podemos ignorar, é verdade. Portanto, eu acho que agora vai haver diversas audições no Parlamento. E acho que essas audições vão eventualmente levar a que possamos ter outras audições. Aquilo que foi pedido, que é ouvir o Primeiro-Ministro, eu acho que poderemos não ter que ouvir o Primeiro-Ministro se até lá as diversas audições forem clarificadas, de clarificarem a situação. Se assim não for, acabará provavelmente com uma sessão no plenário, não numa comissão, no plenário, ouvindo o Primeiro-Ministro, desde que lá está, que o Partido Socialista, com esta maioria absoluta, permita que assim seja. Mas eu era comedido, não gosto de exagerar e, portanto, eu acho que as audições devem ser feitas, vamos colhendo informação, se no limite se viesse a verificar isso, obviamente que era grave porque os serviços de informações existem para alguma coisa, para informar os detentores de cargos políticos e esses, por sua vez, têm de atuar em função daquilo que são as informações que lhe dão e, portanto, se tinham dado a informação e nada tinha sido feito, obviamente que é grave. Aliás, o Presidente da Câmara de Setúbal tinha feito uma ligeira referência a uma coisa dessas aqui há umas 2 semanas atrás. Está tudo, então muito obrigado.